Também, né? A gente nunca sabe. Pode ser um pouquinho, mas pode ser um pocão. Você pode ser melhor ou você pode ser bem melhor. O fato é que Deus, eu não tinha muita coisa para oferecer a Deus, não, irmãos. Na verdade, eu não tinha nada, eu acho. Nada. O que eu era um camarada mal resolvido, mal projetado. É isso que eu era. Eu achava que sabia muita coisa, achava que tinha muita coisa, achava que podia muita coisa. Mas tudo que eu encontrava era sem sentido. Até que eu encontrei Jesus e aí ele mudou tudo. Algumas pessoas que eu conheci na minha vida, quando nós éramos crianças, falavam coisas terríveis, talvez que nenhuma criança deva ouvir, né? Uma vez, uma pessoa que tinha um nível de autoridade disse: esses guris vão ser uns vagabundos, né? Por causa de toda a situação e circunstâncias. E eu tenho certeza, irmãos, que muita gente não fala, e não precisa falar, mas que muita gente hoje vê a gente com família, né? A gente não virou bandido não, irmão. Pelo contrário, a gente foi para o outro lado, né? A gente virou polícia, né? Não fica rico, mas também não morre de fome, né? Tem professor aqui, irmão? Alguém é professor aqui? Tamo junto, né? Não ficamos ricos, mas não morremos de fome, né? E é isso, irmão. Então, mas eu tenho certeza que hoje algumas pessoas dizem: olha, poxa, o que Deus faz na vida da gente? Porque não é nós, irmãos, é Jesus que faz. E eu não me tornei um milionário, não sou um empresário bem-sucedido. Eu sou um homem simples, comum. Vocês vão me ver daqui a pouco comendo pastel ali, com a boca suja de pastel, de ketchup, né? Maionese. É isso, irmão. Gente da gente, né? Que gosta de arroz, feijão e ovo frito. Alguém não gosta desse combo? Isso é pecado não gostar, irmão, de arroz, feijão e ovo frito. Tem que gostar, todo mundo gosta, né? Tem alguém que não gosta? Todo mundo gosta, irmão. Não gosta? Mas é bom, irmão. Então a gente é assim, porque Deus nos alcançou. E as pessoas, quando elas olham para nós, elas não podem nos olhar, elas têm que ver Jesus. Pô, Jesus mudou a vida desse cara. Jesus mudou a vida dele. Jesus mudou a vida dessa mulher. Jesus mudou a vida dessa família. Jesus mudou esse casamento. Porque Jesus vem para mudar as coisas, irmãos. Não fica nada do mesmo jeito. Amém? E por onde começa a mudança? Por mim. Começa por mim. À medida que eu me entrego, Ele vai transformando a minha vida. Mas eu preciso me entregar a Jesus, irmãos. Nessa casa nós vamos andar na contramão daquilo que hoje nós vemos em muitos lugares. Pessoas vendendo a palavra de Deus, vendendo Jesus e vendendo as suas bênçãos. Eu quero dizer para você que Jesus, ele já é nosso. Nós somos dele, na verdade. E as suas bênçãos já são nossas. Basta só obedecer. Nenhuma delas está à venda.
Nosso dinheiro, irmão, não é nada. Não compra o amor de Deus, não compra a bênção e o favor de Deus. Só que nessa casa nós vamos falar sempre de mudança, de transformação, de uma nova vida. Porque é isso que vai tocar as pessoas, irmãos. O que toca as pessoas não é o Jesus que está cravado numa cruz. O que toca as pessoas é o Jesus que está ressuscitado dentro de você. É esse Jesus que toca as pessoas. Aleluia. É esse Jesus que vai tocar outras vidas, que vai ser visto, que vai ser reconhecido. Aleluia. Então é isso. Eu quero convidar você a ofertar agora. Enquanto você pega a sua oferta aí, a gente bota no telão. Pastor, mas recém você falou de dinheiro, mas irmão, o dinheiro não é para... O dinheiro, pastor, o dinheiro que a gente traz na igreja é para Deus? Não, irmão, Deus não paga aluguel. A gente paga, né? É isso. E Deus também não paga a luz, irmão, mas a gente precisa dela aqui, para vocês conseguirem me ouvir. E Deus também não paga água, mas a gente paga. Então o dinheiro que a gente oferta na igreja não é para Deus, irmãos. É em obediência à palavra de Deus, mas ele é para nós. Que mistério, né? É para nós. É para a gente ter uma cadeirinha para sentar. É para nós. Então eu quero te convidar a ofertar. Mas é um mandamento. A gente oferta e obedece a Deus, né? Porque é um mandamento. Enquanto você pega a sua oferta, eu quero dar um recado para você. Nós temos, irmãos, dia 2 de maio, daqui a alguns dias, 2 semanas e pouco, o chá das estações, o chá de outono. Isso, pode trazer sua oferta, em homenagem à irmã Valente que vem trazer a oferta dela. Um de cada vez, irmão, todo mundo junto, um de cada vez. Glória a Deus. Que bom. Glória a Deus. Aí, Deus, obrigado pelas ofertas e dízimos que cada filho traz à tua casa em nome de Jesus. Amém e amém. Então dia 2 de maio tem o chá de mulheres, o chá de outono. Já tem os ingressos à venda ali, os cartões. Por que eu pago, pastor? Porque tem comida, irmãos. Se tem comida, alguém tem que pagar a comida, né? E nada mais justo que quem coma paga, né? Então por isso, tá, irmão? Então fala com a pastora Marlene ali. Chá das estações, chá de outono. Vai ser bênção de Deus. Participe, você que é mulher. E nós, varões, homens, nós temos o nosso fronte que vai ser dia 8, sexta-feira. É isso? É dia 8 de maio, sexta-feira. Então você que é homem, vem no fronte. E nós temos durante esse mês ainda alguns grupos que vão estar se reunindo para fazer discipulado de homens. Então vai ser bênção de Deus. Participe, certo? Não se trata de vir a um lugar, irmãos, mas de ser igreja junto, um com o outro. Amém? Eu quero começar a falar alguma coisa hoje. Se você está aqui pela primeira vez, talvez eu vou tentar tocar também o seu coração. Eu vou tentar também levar uma palavra que acesse a vida de você, né? Se você está recém chegando numa igreja, abre aspas, evangélica, fecha aspas, né? Porque Jesus não é evangélico, irmãos. Jesus não é evangélico. Amém? Jesus é o Filho de Deus, certo? Então, tudo bem. Se você está pela primeira vez, eu quero tentar ministrar também ao seu coração, começando dizendo que quando você encontra Jesus, você acha um propósito. Certo? E tudo aquilo que você vai vivendo nessa terra, tudo aquilo que Deus tem para você nessa terra,
muda o sentido quando nós encontramos a Jesus. Por quê? Porque quando eu encontro a Jesus, eu respondo ao primeiro chamado e o mais importante chamado de toda a minha vida: estar de volta em Deus, voltar para o Pai. E hoje nós falamos muito sobre chamado, propósito, aquilo que eu nasci para fazer, né? E as pessoas falam muito sobre identidade, chamado, propósito, não só no meio da igreja, mas no meio secular também. Há centenas e centenas de, como se diz, pessoas fazendo mentoria, ensinando sobre isso, identidade, chamado e propósito. E eu quero ser o mais potente, o mais realista, né? E aquilo que vai ser mais transformador na sua vida, em relação a essas três coisas: a identidade, a chamado e propósito. Eu quero ser o mais, não é básico, é o mais original possível. Amém? Primeira coisa, identidade. Você é filho de Deus. E tudo aquilo que você é e tudo aquilo que você faz parte dessa identidade. Você é filho, você é filha de Deus. Essa é a primeira coisa que eu tenho que entender para a minha nova vida. Porque as nossas mazelas, elas estão conectadas com uma disfunção na paternidade. Nós estamos muitas vezes perdidos porque nos faltou em algum momento da nossa vida um pai que nos desse destino. Muitos jovens, muitas pessoas hoje estão perdidas na vida. Elas não sabem quem são, elas não sabem o que fazem. Elas estão hoje jogadas na sarjeta. Elas estão, talvez em algum momento, nesse momento, muitas pessoas usando drogas, se prostituindo. Algumas pessoas talvez estejam querendo dar cabo da sua própria vida, e a raiz de tudo isso é uma paternidade disfuncional. Algumas pessoas perdidas, achando que não tem mais o que fazer da sua vida, e toda a raiz de todo o problema da humanidade, irmãos, é quando pais não conseguem dar para os seus filhos um propósito. E eu não estou falando agora de pai espiritual, não estou falando de Deus, eu estou falando do nosso pai natural, daquele que nos criou, o pai e a mãe. E a figura paterna que ganha um potencial maior ainda. A gente está junto até aqui, meu irmão? Amém? Eu sempre digo a mesma coisa, e eu repito muitas vezes essa mesma frase, ou essa mesma verdade. Isso eu observei na minha vida, irmãos. Eu estou há 44 anos nesse mundo, 20 e poucos anos na polícia. Trabalhei mais de uma década dentro de escolas. E toda criança disfuncional, todo adolescente disfuncional, todo adulto disfuncional, nós vamos lá na raiz. A raiz é família, pai e mãe. E eu devo com isso, não. Porque se na minha casa, se na minha vida, nesse mundo, se no meu lar eu não recebi uma paternidade que me desse um destino, que me desse uma identidade, que formasse em mim um homem de Deus, uma mulher de Deus, que formasse em mim alguma coisa que fosse boa, que fosse saudável, que me trouxesse alegria, plenitude, a fim de eu não precisar buscar na droga ou em más amizades, ou no álcool, qualquer coisa, ou na aprovação de pessoas para me sentir pleno. Então agora, irmãos, eu tenho que assumir essa nova identidade de filho de Deus. Por quê? Porque Deus, Ele é um Pai que Ele é perfeito, não há falhas em Deus, não há falhas na paternidade de Deus. Ela é perfeita, ela é singular, ela é específica, ela é pontual, ela é pura, ela é verdadeira. A paternidade de Deus, irmãos, ela cura totalmente o meu ser, ela cura as feridas, ela cura as marcas que a rejeição, que a orfandade
fizeram dentro de mim, e ela me dá um novo destino, porque agora eu recebo essa nova identidade. Eu sou filho de Deus, eu tenho um pai, e um pai que é bom, porque foi isso que Jesus disse a respeito do pai: bom mestre, o que faremos nós para herdar a vida? Jesus responde: por que vocês me chamam de bom? Só há um bom, o Pai que está no céu, Ele é bom. Então nós temos um bom Pai. Deus não é um Deus severo, que está disposto a nos consumir o tempo inteiro, que está ali nos provando para ver se nós vamos ser obedientes, e caso a gente não seja, Ele simplesmente aniquila as nossas vidas. Não. Deus é amor. E as consequências do pecado é só porque a gente erra, e as consequências não são culpa de Deus, é culpa nossa mesmo, irmão. Deus não nos abandonou, não, a gente só está, muitas vezes a gente está passando problemas ou apuros, é porque nós erramos. E outras coisas é para Deus nos ensinar mesmo, irmãos, para Deus nos prender nele. Tem coisas que nos prendem em Deus, tem coisas que nos seguram em Deus, senão a gente já teria ido. Tem coisas, irmãos, na nossa vida, tem falhas, tem dificuldades, tem lutas, tem realidades que nós só vivemos porque são elas que nos seguram e nos fazem depender de Deus. Tudo bem, Deus, Ele sabe tudo que faz. Tudo que faz. Porque quando nós falamos de vida plena, muitas pessoas podem pensar: bom, pastor, tu fala disso a partir de quem, de que prisma, de que visão? Porque se tu vivesse a minha vida, tu ia ver que isso não é uma realidade. Deixa eu te dizer então, aprenda e reconheça a paternidade de Deus e a bondade de Deus, porque Ele é bom e Deus não tem filhos preferidos. Agora reconheça onde você tem errado talvez, e reconheça e agradeça por aquilo que te deixa conectado com Deus, porque Ele é um pai e Ele não quer te perder. Nenhum pai quer perder o seu filho, é ou não é? Nós que somos pais, irmão, o que a gente daria pelos nossos filhos? Meu Deus, nós não morreríamos por eles? Morreríamos, eu tenho certeza disso, que nós morreríamos. Por que Deus seria diferente, irmãos? Se Ele é perfeito, muito mais Ele. Então Deus não tem filhos preferidos, mas Ele tem filhos que preferem a Ele. Isso muda tudo. Então a primeira coisa que você precisa entender é sobre identidade. Jesus, Ele se entregou na cruz para que você voltasse para Deus. Não, irmão, Ele morreu na cruz para que você pudesse voltar para o Pai. Para o Pai. Jesus, Ele veio à terra e caminhou durante alguns anos nessa terra, e todas as vezes que Ele proclamava o evangelho do reino, Ele dizia: o Pai que está no céu. Ora, nós sendo maus, sabemos dar boas dádivas, boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu. Então Jesus nunca trouxe a figura de um Deus, mas sempre a figura de um Pai. Quem sabe porque nós precisamos aprender a conhecer não um Deus, mas um Pai. Agora nós temos um obstáculo aí, porque muitas vezes a referência de pai, ela não é boa. Mas é exatamente nesse lugar de pai, quando Deus, Ele é o nosso Pai, nesse lugar exatamente, é que nós vamos ser curados e que essa identidade vai ser gerada em nós. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Tá, pastor, você falou sobre identidade. Isso é o mais como que eu disse antes?
Obrigado, original. A origem, tá, irmãos? Obrigado. Obrigado por vocês estão me ouvindo. Glória a Jesus por isso. Isso é a origem. Você é filho de Deus. Pastor, eu me torno? Não, você sempre foi. Tá aí o chamado. O chamado é simples. Se eu sou filho, eu preciso voltar para quem? Para o meu pai. Então qual é o maior chamado que um homem pode cumprir nessa vida? O maior chamado é ser um grande empresário. O maior chamado é ser uma pessoa bem-sucedida. Quem sabe o maior chamado que a pessoa pode ter na vida é ter alguns mil seguidores, centenas, quem sabe milhares de seguidores, né? Não, irmão. O maior chamado que eu e você podemos ter na vida e cumprir nessa vida é voltarmos para o Pai. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém. E a igreja respondeu como um coral. Vem ao Pai, senão por mim. Como é que é? Vem ao Pai, senão por. O que Jesus estava dizendo, irmãos? É João 3,16, né, irmãos? É? Bota no telão se é, irmão. Irmãos, eu às vezes esqueço. Teixeira. Não, isso é porque Deus amou o mundo. Qual é como é que é mesmo, irmão? Vocês sabem. O livro está ali. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por. Cadê os meus teólogos de plantão? João 14, 6. Seis, 14? Tenta 6,14 aí, pessoal. Ali é 14:6. Tá ali, 14,6. Tá na Bíblia. Tinha 6. Tinha 6. Respondeu-lhe Jesus. Esse texto ele diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Ele respondeu: Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Qual é o maior chamado que você pode responder na sua vida, irmão? Voltar ao Pai. É o Pai te chamando. Quantos disseram sim? Eu disse sim ao Pai, irmãos, quando Ele me chamou há 20 e tantos anos atrás. Eu disse sim. E o Pai está chamando. Então qual é o chamado mais significativo que eu tenho nessa terra, irmão? Voltar ao Pai. Porque quando eu voltar ao Pai, daí sim eu vou ter certeza Voltamos. Sim. Eu achei que ela tinha dormido. Você acordou? Aí eu vou ter certeza que... O que eu estava falando mesmo? Voltar para o Pai. Que o Pai é bom, né, irmão? Que Jesus é bom, irmãos. Glória a Deus, irmãos. Vamos lá, então. Estamos juntos até aqui? Identidade, quem você é? Filho. Qual é o seu chamado? Voltar para o Pai. Tá, e o propósito, pastor? Efésios. Não vou usar esse texto. Vou usar o que eu preparei agora. Bota no telão 1 Pedro 2, 1, 10. Efésios vai falar de boas obras, que Ele nos criou para as boas obras. Tá? Bota aí. Aí. Acho que é um bom texto para falar de propósito. Um bom texto. Ele é grande, mas nós vamos devagarinho.
Qual é o chamado mais poderoso que você pode cumprir nessa terra? Voltar para o Pai. Lá você vai achar a sua identidade, quem você é, filho de Deus. Na terra disseram para mim um dia, e eu nem tinha compreensão para ouvir: esses guris vão ser uns vagabundos. Mas essa não era a vontade de Deus para a minha vida. Alguns talvez disseram: vocês não prestam, vocês não conseguem, tu não faz nada certo. Bom, isso é o mundo falando. Essas são as vozes do mundo falando, não são as vozes do Pai. Esse guri parece louco. Meu Deus, isso é o mundo falando. Tu é danado, guri. Tu é uma desgraça. Isso é o mundo falando. Tu não faz nada certo. Isso é o mundo falando. Não é o que Deus fala. Mas agora eu preciso conhecer o que Deus fala. E o propósito? Despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo. Despojando é tirando fora, lançando fora, é abrindo mão. Despojando, lançando fora. Toda a maldade e dolo. Dolo, no direito a gente diz que é... O que mesmo, Roberto? Beto? É a livre vontade, a consciência, né? De fazer o mal. Eu quero fazer, isso é dolo. Eu quero fazer algo ruim, eu quero causar o dano. É a vontade livre e consciente de querer fazer o mal. Isso é dolo. E hipocrisia é aquilo que Jesus falava sobre os religiosos da época, que andavam com aquelas vestes bonitas, de terno e gravata, mas por dentro tinha sujeira no coração. Isso é hipocrisia. Faça o que eu falo, mas eu não quero fazer, eu quero viver de qualquer jeito. Isso é hipocrisia. Tem cara de crente, mas por dentro não é. Isso é hipocrisia. Estamos juntos até aqui, meus irmãos? E inveja é querer aquilo que é dos outros. E toda sorte de maledicência é matar pessoas no coração do outro. Maledicência não é apenas falar mal. A gente fala de maledicência como fofoca. Maledicência como fazer fofoca. A primeira maledicência que teve na Bíblia, irmãos, no mundo, foi quando Satanás, que era a serpente do Éden, ela desacredita Deus, o Pai, no coração de Eva. Foi assim que Deus disse que se tu comer tu vai morrer. Aí Satanás diz para Eva: não, é certo que não vai morrer. Como se dissesse: Deus está mentindo, Deus não sabe de nada. Foi a primeira vez que nós... Por isso que Deus detesta a maledicência, irmão. Por causa disso. Irmão Thomas. Aí desejai ardentemente como crianças recém-nascidas. Ardentemente. Dizem os... Uma vez eu ouvi falar que uma criança, quando ela tem fome, ela sente dor no estômago. Por isso que ela chora tanto. Não sei se é verdade, mas diz que ela sente dor, diz que dá cólica. Por isso que ela chora tanto. E o que Pedro está dizendo é: desejar ardentemente como recém-nascido o leite genuíno. Ou seja, a vida de Deus, conhecer a palavra, estar com o Pai, se alimentar daquilo que Deus tem. Não vir à igreja, irmão, apenas, mas andar com Deus, conhecê-lo, fazer dele a sua realidade de vida. A gente está junto até aqui, irmão? Glória a Deus. Muito bem. Para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Pode passar. Se é que tem a experiência de que o Senhor é bondoso, olha mais uma vez, de que o Pai é bom. Pode passar. Pode passar.
Passa. Pode passar. Passa. Pode passar. Aqui. Não, mas está tudo junto. É que está tudo no meu esboço, irmão. Eu fiz um esboço hoje. Eu tento fazer esboço, irmão, mas eu nunca consigo pregar o meu esboço. Mas hoje eu fiz um esboço. Então está tudo no esboço. Para quê? Qual é o meu propósito, irmão? Agora sim. Falei de identidade, falei de chamado, agora de propósito. E qual é o meu propósito nessa terra? Fazer parte de uma igreja evangélica. É isso. E trabalhar todo mês, e no final do mês você dá o seu dízimo e a sua oferta. E comer pastel no final do culto para ajudar a igreja a pagar as contas. Não, não é, irmãos, esse é o teu propósito. O teu propósito é fazer com que a família de Deus, que os filhos de Deus sejam multiplicados nessa terra. E você vai achar uma alegria nisso que é indivisível. Deixa eu dizer uma coisa, querido. Algumas coisas dão alegria e contentamento na gente. Mas falar de Jesus e do amor de Jesus gera uma satisfação dentro do coração. Falar do amor de Deus para outra pessoa, ver a vida de outra pessoa sendo transformada pelo amor de Jesus, pelo amor de Deus, é incomparável, irmão. Se você nunca experimentou isso, eu quero que você experimente. Né, irmã Cirlei? É incomparável, irmão. E quando você não nega Jesus, mas alguém vem, fala algo e você fala de Jesus, e você se encorajou de falar de Jesus, você não se envergonhou, sai com o peitinho estufado depois. Cara, eu falei de Jesus, eu falei do amor de Jesus, porque esse é o nosso propósito, irmão. Ah, mas eu vou trabalhar, pastor, eu vou ter minha família. Sim, você vai fazer muita coisa, irmãos. Mas você vai falar de Jesus todos os dias para o seu cônjuge. Você vai ser o Jesus que os teus filhos vão ver dentro da sua casa. Você vai ser o Jesus que os teus colegas vão ver no trabalho. Então, irmãos, que Pedro está falando é maravilhoso e é poderoso, irmãos. E eu desejo nesses dias que a gente entenda isso de todo o nosso coração. Né, Wellington? Wellington, os guris sentam lá na barbearia. Eu não posso passar dessa linha, irmão. Voltei, Lucas. Voltei para a linha. Tem uma linha aqui, irmão. Eu não posso passar da linha, mas eu já estava lá do outro lado da linha. Porque a câmera que está lá, ó. Passa, seu irmão, você está em casa aí, vendo a gente. Você deveria estar aqui no culto, mas tudo bem. Fica aí, Deus vai te pegar aí. Aqui, eu não posso passar daqui, irmãos. E eu vou lá, daqui a pouco desço. Tem que estar aqui, nessa linha aqui. O Wellington, quando chega na cadeira e senta na cadeira do Wellington lá, o Wellington fala de Jesus. Fala, né, Wellington? Não adianta correr, porque vai sair com metade do cabelo cortado e a outra metade não, né? E na pior das hipóteses, não vai voltar depois. Mas já alguns, né? Estão aqui dentro, irmão. Já batizaram. Depois a família veio. Porque tem que falar. A gente tem que falar, irmãos. Às vezes as pessoas estão sofrendo e a gente não fala porque o que vão pensar de mim? Ah, pense o que quiser. Se Jesus fez bem para mim, como que não vai fazer para o meu amigo? Se Jesus mudou a minha vida, como que não vai mudar do meu amigo, da minha família? Então, Pedro, ele tem essa revelação.
Vós, porém, sois raça eleita. Está falando de você. Raça eleita. Tem muitas raças, mas nós somos raça eleita. Muito bem. Sacerdócio real, irmão. Não é pouca coisa, não. Mas, pastora, hoje eu mal tinha o que comer. Não tem problema, não muda nada. Porque a palavra de Deus diz que nós somos sacerdócio real. Porque nós servimos ao Rei, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Rei dos todos os reis. Ele é o Rei de todos os reis e Senhor de todos os senhores. Ele é o dono de todos. Muito bem. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com o propósito de, a fim de. E qual é o plano e qual é o propósito? Proclamar as virtudes daquele que te chamou. O que ele fez, irmão? Te chamou das trevas para a luz. Ele te chamou das trevas e você respondeu o seu chamado e foi para a luz. Amém, irmãos? Então eu quero te convidar nesses dias. Hoje é quarta-feira. Domingo de manhã nós temos culto às 9 da manhã. Vem tomar café com a gente, não paga nada, irmãos. Todos os domingos de manhã, das 9 às 9h30, nós temos café da manhã. Sentamos à mesa, conversamos, damos risada, choramos juntos se precisar. Não paga nada, é de grátis. E domingo às 19 horas nós temos culto. E eu quero convidar você a não apenas vir, mas gentilmente convidar alguém para vir. E você pode pensar, mas eu não tenho. Tem pessoas que têm grande influência, uma capacidade de liderança sobre outros. Você ainda tem mais responsabilidade com esse chamado. Mas não se trata apenas disso. Irmão, muitas vezes as pessoas elas não estão precisando de nada além do que um abraço, uma atenção, um conselho. Aleluia. Obrigado por me escutar, irmão. E eu quero encerrar. Você entendeu? Amém? Glória a Deus. É só isso, pastor? Não, tem mais coisa, irmão. Meu esboço está cheio de coisa. Mas se você entender essas 3 coisas, já está bom. Eles vão reconhecer o quão grande é o teu Deus. Não há mal que dure para sempre. Eles vão reconhecer o quão grande é o teu Deus. Todos hão de ver. E se a coisa apertou um pouquinho nesses dias, fica tranquilo. Porque Deus sabe até onde pode ir com a gente. Ele sabe o quanto a gente é capaz de aguentar. Mas se apertar, irmão, não reclama. Saiba que os nossos irmãos estão dando a vida por amor a Jesus. Literalmente a vida. Literalmente a vida. Não reclama. Dá glória. Alguns, pouco mais de 2 anos eu acho, eu caí lá de trás, irmão. Me quebrei todo. Quebrei os 2 braços, quebrei a patela, que nada mais é que esse ossinho aqui, que dói até hoje, irmão. Quando está para frio dói. Bati com o rosto no chão, cortei aqui desse lado. Me arrebentei todo, irmão. 5 meses e pouco, todo arrebentado, fazendo a obra de Deus, tentando arrumar a igreja, tentando fazer o que eu não sei fazer, irmão, mas né? E eu não murmurei, irmão. Não reclama. Tenta entender o que Deus tem para ti.
mesmo nas circunstâncias difíceis. Ele sabe como nos trazer de volta.